Olá, tudo bem? Meu nome é Thales, sou professor de História e Literatura da nossa rede de cursinhos Elza Soares. Estão prontos para mais uma aula de História? Pois bem, nossa última aula de História tratamos dos contornos gerais, tratamos dos aspectos relativos à Idade Média. Como falei para vocês, no ano passado, nesse momento do curso que a gente estava dando Idade Média, tivemos vários problemas para fazer com que os alunos compreendessem um modo de produção tão diferente. É muito complexo para o imaginário humano tentar vivenciar ou compreender períodos que ele não teve contato, ele não viveu. É muito difícil você chegar para uma pessoa e falar assim para ela: pois bem, nesse momento a gente quase não tinha difusão de escrita, de conteúdo escrito, de um conteúdo artístico, a gente não tinha o comércio, acreditávamos simplesmente na religião, ensinamentos da religião, tinha pessoas que só tinham a função de trabalhar, tinham pessoas que tinham só a função de rezar e tinham pessoas que tinham só a função de guerrear. São coisas um pouco distantes, um pouco diferentes do que a gente tem o costume. Mas é importante que para a gente compreenda hoje, passamos por todo esse período histórico, principalmente o que representou a Idade Média. Falei para vocês que a Idade Média ela era uma coisa bem restrita à Europa Ocidental. Já falei para vocês da origem do termo e todo o tom pejorativo que ele carregava, o modo de produção que era servil, de subsistência. O que significa subsistência? Para subsistir, que só servia para manter as pessoas vivas, ou seja, não tinha produção de excedente. Tudo que era produzido era prontamente consumido. Então não havia trocas, as pessoas ficavam muito fechadas, havia um avanço muito grande do Império Muçulmano, o que fazia com que a Europa ficasse um tanto quanto mais fechada. Havia invasões bárbaras, que seriam de povos europeus que não eram daquela Europa dita ocidental, aquela Europa que viveu o período clássico, o período antigo. Então, germânicos, a gente teve invasão de povos asiáticos, a gente teve de povos da Escandinávia. Então a gente viu a Europa ocidental ficando muito, muito fechada e tentando se proteger dessas invasões, seja de qualquer lugar que ela vinha. Foi um período muito complicado, muito difícil, porém, com o passar dos anos, as invasões foram diminuindo, a situação europeia foi ficando razoavelmente mais estável, foram descobrindo novas técnicas, modernizando a agricultura. Se eu falei para vocês que antes era uma agricultura muito precária, que o máximo que você podia ver era um revezamento de culturas, que nada mais é do que você descansar um solo para que depois a outra plantação tenha nutrientes suficientes. Agora a gente tem arado, agora eles têm moinhos que ajudam na produção de cereais. Eles têm diversas inovações tecnológicas que, embora não fossem coisas muito significativas, elas ajudaram demais. O simples fato de você ferrar os bois já ajudava, o arado, todo esse tipo de coisa. Fez com que a produção aumentasse. Minha luz deu uma falhadinha aí. A produção aumentasse. E ela tinha que aumentar porque a população crescia muito. Quando você tem menos guerra, quando você tem menos problemas, a população tende a aumentar. E
Como a gente viu que era uma economia de subsistência, a produção era muito limitada, ela era muito pequena. Então, se mais pessoas viessem, os alimentos não iam dar. E é o que aconteceu, começou a faltar comida na, na mesa dos servos e da nobreza, e eles começaram a nobreza começou a expulsar os servos da terra. Eles foram morar em vilas. É, uma coisa um pouco extraoficial, sabe? Uma coisa que não era muito. Algumas aldeias, uma coisa bem precária. E eles viviam de saques, eles viviam de coisas que eles tinham que arranjar. Muito o termo vilão vem disso, pessoas que viviam em vilas e tinham que roubar as cargas que eram produzidas nos feudos. O excedente populacional começou a ser um problema na Europa. A gente viu que os feudos eles tinham o manso servil, o manso senhorial, as áreas comuns, os bosques, tudo isso já estava sendo utilizado para a produção e era insuficiente. A gente tem que compreender que o processo de produção ele não era muito eficaz, ele não era muito potencializado, porque tudo que o servo produzia, os impostos o comiam. Ele não tinha possibilidade de prosperar, ele não tinha um retorno que o trabalho dele valeria. Quando você não tem um retorno do seu próprio trabalho, o seu esforço, que é retirado de alguma outra forma, você não tem aquela motivação para produzir mais. A gente tem isso muito claro na Idade Média, porque eram diversos impostos, era a corvéia, que era um dia que você tinha que trabalhar, você tinha que dar parcela da sua produção, você tinha que pagar uma coisa para a igreja, se você tivesse que casar você pagava, se alguém morresse você tinha que pagar, se alguém nascesse você tinha que pagar também. A gente vai ver que isso após a modernidade, após a gente entrar no capitalismo, isso ganha outros contornos. Então as pessoas, o que elas trabalham, acaba tendo uma parcela que é retirada, que é a mais-valia. Mas não vai ser agora nessa aula que vamos falar disso. Pois bem, a produção era baixa, um contingente populacional gigantesco para poucos lugares, pessoas que estavam vivendo fora dos feudos, sem proteção, que eram aquelas vilas, aquelas aldeias. A gente ainda tinha um avanço do Império Turco de um lado, e do lado de baixo, e um pouco assim, a gente já tinha o avanço do Império Muçulmano. É importante saber que a Península Ibérica foi praticamente toda tomada pelos árabes, a Península Ibérica que tem Portugal e Espanha. Eles lutaram, os árabes foram avançando até mais ou menos chegar na França, que teve a Batalha de Poitiers, eles foram derrotados pelo Carlos Martel. Uma figura importante que a gente não vai poder trabalhar muito, porque o nosso tempo é curto, mas eu vou falando alguns nomes, eu quero que vocês simplesmente tenham contato. Pois bem, nesse período houve a Guerra de Reconquista, que foi a retomada daquele pedaço que a gente conhece como Portugal e Espanha, tomada dos muçulmanos, a formação do primeiro estado oficial, primeiro estado do mundo, Portugal. A gente teve uma tentativa de assentar na questão do leste, porque os turcos estavam fazendo pressão, os muçulmanos do sul estavam tentando chegar na Europa. Sul que eu digo é o norte da África. A gente tem que entender que a Europa está aqui tem o mar Mediterrâneo, e aqui já temos a África. E essas necessidades de você expandir, de você dar vazão, por exemplo, a nobres, porque apenas o primogênito ficava com a terra, apenas o primogênito comandava o exército. Isso faz com que alguns nobres não tenham função. Se a função do nobre naquele momento era guerrear, não tinha guerra, o que ele fazia? E surgiu um movimento religioso que foram as cruzadas. As cruzadas são essenciais para você compreender como que a Europa foi se transformando. E, de novo, eu vou repetir isso diversas aulas, se bobear toda aula eu vou falar.
História tem que ser vista como um processo, é o processo histórico. Uma coisa acontece por diversos outros fatores. Eles levam, existe certa aleatoriedade na história, porque nem sempre os mesmos fatores vão dar em um outro fato. Mas temos que compreender que assim, muita população, tinha que haver uma expansão. Uma das formas era utilizar a cultura, o poder, para fazer com que fosse dissolvido esse contingente populacional e essa dominação europeia. E foram as cruzadas, um movimento religioso que tentava retomar Jerusalém. Jerusalém tinha a lenda que continha o Santo Sepulcro, porque foi lá que foi enterrado Jesus Cristo. Fica na Palestina, hoje sob domínio de Israel. Gente, essa cidade, até hoje, ela tem muita controvérsia, ela tem guerra, não cessou ainda. Eu acho que a gente vai ter que falar durante o curso sobre a questão palestina, sobre como os israelenses estão causando uma grande opressão. Mas para vocês terem uma ideia, era a terra dos judeus, os judeus viviam lá. Se você pegar o Antigo Testamento, é uma guerra entre os judeus e os romanos, porque os romanos eles queriam impor o politeísmo, impor a sua religião, a sua forma de pensar aos judeus, e ficou inviável. Teve toda a história que envolve Jesus Cristo, e tivemos uma das diásporas judaicas que os judeus eles foram impedidos de ficar naquele local. Ou seja, os judeus, eles, desde o Império Romano, eles tinham a necessidade de encontrar uma casa, um estado. Depois, aquela terra ficou com os muçulmanos, com o avanço do Império Árabe. Mais tarde, a gente teve problemas históricos, a gente teve o Holocausto, que foi um dos maiores crimes da humanidade. Os nazistas eles mataram mais de 6 milhões de judeus. Em 48 criou-se o Estado de Israel pela ONU. Só que esse Estado colocou Israel no local da Palestina. Isso fez com que muçulmanos e judeus brigassem, e essa briga perdura. Com o passar do tempo, os judeus, o Estado de Israel começou a, como posso dizer, uma dominação sobre o povo palestino, que hoje em dia vive de uma maneira muito precária. Eles são extremamente violentados. Tem que se fazer denúncia das atrocidades que Israel faz com a Palestina, e que já sofreram, desde o Império Romano, sofreram na mão dos judeus, toda essa história. Estou falando para vocês, fiz uma digressãozinha aqui para mostrar que essa cidadezinha, Jerusalém, ela tem muito problema. Ela é importante para 3 religiões: para os muçulmanos, para os judeus e para os católicos. Veja, é uma disputa que envolve muita gente. É uma disputa que envolve muita religião, muito pensamento religioso, muita fé, muita doutrina. E como a Europa precisava dessa vazão, o próprio Papa chegou e organizou as cruzadas, que eram movimentos da retomada de de Jerusalém. Porque lá tinha sido enterrado Jesus Cristo, lá tinha relíquias, lá tinha objetos religiosos de imenso valor. Inclusive está na lista da FUVEST um livro do Eça de Queiroz chamado A Relíquia. Excelente leitura, uma obra-prima que eu vou falar com vocês na aula de literatura. Mas a gente tem que saber que esses movimentos foram militarizados e que eles tinham um grande interesse não só de vazão do excedente populacional, como você dar alguma função para aquela nobreza que estava parada, uma reconquista do pensamento europeu que tinha sido achatado, tinha ficado restrito, preso em feudos,
E também tinha um motivo comercial. Algumas cidades italianas realizavam o comércio e elas viram como uma grande possibilidade de abertura do Mediterrâneo. Pois bem, a gente vai continuar no segundo vídeo, segundo bloco dessa aula.